Fala pessoal, meu nome é Josué, sou professor de matemática do canal Zona Matemática. Espero que esteja tudo bem com você e seja bem-vindo para estudar o melhor conteúdo de todos, que é a matemática, a mais inspiradora disciplina do universo. Pois bem, o projeto Zona Matemática, seja bem-vindo a ele. Ele trata de conceitos básicos, de uma formação básica em matemática, para quem está no ensino básico, para quem está na faculdade, ou para quem simplesmente tem curiosidade e interesse em aprender matemática de verdade. A gente começou aqui pela aula 1, que trata de razões e proporções. Se você não viu essa aula ainda, vai lá na playlist do Zona Básica e assista a aula. É importante para que se entenda os conceitos que a gente vai estudar nessa aula agora. Razões e proporções são importantes porque ela permite, nesse crescimento matemático, a relacionar grandezas. A gente aprende a relacionar grandezas através desse assunto razões e proporções. E hoje é uma continuidade dele, porque a gente vai estudar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, a aula de hoje trata de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É uma continuação, então, da aula 1. E hoje a gente vai ver como conseguimos aplicar esses conhecimentos em várias situações do nosso cotidiano e vamos resolver questões de concursos e questões do Enem. Separei algumas questões do Enem 2020 e da prova do último concurso de Polícia Militar do Estado de São Paulo, para vocês verem que tanto em concurso quanto em vestibulares aparece bastante esse conteúdo nas provas. Então, vamos para o primeiro slide para a gente começar a ver como isso aparece nas provas. Então, como forma de revisão, a gente vai rever o conceito de razão através desse item que caiu na prova da PM de São Paulo de 2019. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3 para 5, 3 quintos. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram e, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi. A primeira questão aqui, ela já traz a razão como uma comparação entre dois valores, entre duas grandezas. No caso, ele está relacionando o número de mulheres com o número de homens. A razão 3 para 5, ela relaciona o número de mulheres com o número de homens. Então, nós podemos escrever dessa forma. O número de mulheres, que eu vou representar pela letra M, e o número de homens, que eu vou representar com a letra H, sim, isso daí é um H, parece um N, mas é um H. A mesma coisa, então, de 3 para 5. Então, essa daí é uma proporção. Lembrando do conceito de proporção, que é uma igualdade entre razões. Ok? Então, a gente diz que M está para H, assim como 3 está para 5. E uma segunda igualdade que a gente entende aqui, colocando na linguagem matemática, é que na segunda fase 4 mulheres e 10 homens não compareceram. Ou seja, na segunda fase, a quantidade de mulheres presentes era M menos 4, porque 4 mulheres faltaram. Mas a quantidade de homens. Qual é a quantidade de homens na segunda fase desse concurso? É H menos 10, porque 10 homens faltaram. E o total de pessoas presentes é igual a 362. É importante perceber que essa questão, né, o elaborador dessa questão, desse item, ele está pedindo o número de mulheres. Então, o que ele quer que você determine aqui, no caso? Ele quer que você diga quanto é M menos 4. Quanto é M menos 4? Então, a gente precisa encontrar quem é M menos 4. Para que a gente faça isso, a gente precisa deixar essa equação aqui em função de M. A gente tem que eliminar esse H. E qual é a estratégia para tirar esse H da equação? Né? Porque a equação aqui tem duas variáveis, duas incógnitas, não serve para a gente.
Então, o que que a gente vai fazer? Se eu quero tudo em função de m, eu tenho que isolar h. Então, o que que eu faço para isolar um m? Agora sim. Eu vou mudar a cor da caneta para destacar. E, nesse caso, a gente vai multiplicar por m aqui. Vai multiplicar por m aqui. Porque dessa maneira eu simplifico aqui e aqui. Aí fica só o h de um lado da igualdade. Tá? Então vamos lá. Tá para a cor azul. Então o que nós temos? Que 1 está para h, assim como 3 está para 5m. E aqui a gente pode fazer então o produto dos meios com o produto dos extremos. Produto dos meios pelo produto dos extremos, a gente vai chegar em 3h igual 5m. O h, para ficar sozinho, eu tenho que tirar esse 3 daqui. Como é que a gente faz isso? Simplifica por 3, dois lados. Aí a gente tem então que h é igual a 5m sobre 3. Então, a gente vai substituir h nessa equação por 5m sobre 3. Olha só como é que vai ficar. m menos 4 mais 5m sobre 3 menos 10 igual a 362. Daí, o que a gente tem agora? Esse denominador 3, né, indica então que nós temos uma fração. Ela vai ser de uma natureza diferente dos outros números aqui. E para a gente tirar esse denominador 3 daqui, você que entende de fração, né? Você que não tem dificuldades com fração, vai perceber que se eu multiplicar todo mundo aqui por 3, esse denominador aqui vai ser simplificado. Então, eu posso escrever dessa maneira. 3m menos 12 mais 5m menos 30 vai ser igual a 1086. Que é o resultado da multiplicação de 362 por 3. Só para você, se você estiver anotando, eu vou colocar aqui para entender. E eu peguei isso tudo aqui, multipliquei por 3. E tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro lado da igualdade também. Ok? Basicamente é isso. Por isso que eu coloquei até de uma tinta diferente, para você perceber o que foi feito aqui. Agora a gente tem essa equação aqui, 3m menos 12 mais 5m menos 30 igual a 1086. Como é que a gente dá continuidade nisso? A gente vai aproximar os termos semelhantes, 3m mais 5m. E os outros termos que não têm incógnita, eles devem ir para o segundo membro da igualdade. Como eu expliquei lá na primeira aula, a gente vai acrescentar 12 e vai acrescentar 30 aqui no segundo membro, com qual objetivo? De deixar apenas termos que têm incógnita no primeiro membro da igualdade. E como é que a gente faz isso? Adicionando 12 aqui, porque menos 12 mais 12 dá 0, mais 30 aqui, porque menos 30 mais 30 dá 0. Mas tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado também, para que a igualdade ela continue sendo verdadeira. Por isso, a gente vai ter esse resultado aqui. Isso implica que 8m vai ser igual a 1128. 1128 dividido por 8 vai dar 141. Achamos a resposta da equação. Achamos a solução do problema? Não. Porque a solução do problema é m menos 4. Então, m menos 4 vai ser igual a 141 menos 4. Que vai ser igual a 137. Então, havia 137 mulheres na segunda fase do concurso. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? Entenderam? Se não tiver entendido, manda um recado, comenta aí e a gente dá um jeito de responder, certo? A próxima questão
ela caiu no Enem de 2020. Olha só, uma questão fresquinha, uma questão que, né, tá quentinha ainda, com cheirinho de nova. Olha só que legal. Então, vamos lá para a questão do Enem. Eu acho legal que você comece a análise do item do Enem, né, da questão do Enem, do comando. Olhar, vai falar, um veículo utiliza o computador tipo A e ao final de uma viagem o condutor viu apresentado na tela a informação X sobre 100, X centésimos. No caso, caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, aí a gente já sabe que vai ter um veículo tipo A, vai ter um veículo tipo B e a gente vai ter que procurar no texto alguma informação a mais para resolver esse item. A gente vai procurar no texto no que consiste esse computador tipo A e o que o tipo B faz, com a intenção de fazer uma equivalência entre a informação do tipo A com a informação do tipo B. Então, vamos lá. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Então, esse tipo A e tipo B tem a ver com consumo de combustível. Ok. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Tem o tipo A, que informa a quantidade X de litros de combustível gasto para percorrer 100 km, e o tipo B, que informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então voltemos lá. Um veículo utiliza o computador tipo A e ao final de uma viagem o condutor viu apresentada na tela a informação X centésimos. Caso seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então a gente sabe que são dois computadores. Um tipo, ele opera através de uma razão X litros por 100 quilômetros. Vou reduzir aqui 100 km. Isso significa que o tipo A ele vai dar um valor X centésimos litros por quilômetro. E o tipo B, ele já faz o inverso. O veículo tipo B, ele usa a quantidade de quilômetros sobre 1 litro de combustível. Ou seja, ele faz uma quantidade Y quilometragem sobre 1 litro. Então, na prática, ele quer saber um valor Y de quilômetros por litro de combustível. Em geral, a gente usa essa, né? O pessoal que dirige sabe que a gente sempre busca de informação do veículo quantos quilômetros ele faz com 1 litro, né? Então a gente pode até estabelecer uma tabelinha aqui. Eu vou tentar fazer uma tabelinha nesse canto, tomara que caiba. E o litro, a gente está relacionando o litro com quilometragem. Então quais são as relações que a gente sabe? Que X litros se relaciona com 100 quilômetros. E qual outra relação que a gente tem? Que 1 litro se relaciona com Y quilômetros. Então, a partir daqui, a gente pode montar uma proporção. A gente sabe que x está para 100, assim como 1 está para y. Lembrando que quem é y? Y é aquela relação que nós temos de quilômetro por litro. É justamente a informação que sai no computador tipo B. Então, a gente vai fazer aqui uma... A gente não pode falar aqui de regra de 3, né? Porque na regra de 3 valores são conhecidos e um aqui é desconhecido. Então, a gente nem pode chamar isso aqui de regra de 3, né? Mas a gente vai falar de propriedade das proporções, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí nós temos que x vezes y é igual a 1 vezes 100. A nossa intenção é isolar o y, porque o y é o valor que aparece no tipo B. E a gente precisa desse valor de y em função de x. E esse x está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui. Então, a gente tem que y é igual a 100 sobre x. Ou seja, a informação que vai aparecer no computador tipo B, que é o y,
ele vai ser igual a 100 dividido por x. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Ok? Olha só, questão facinho lá do Enem e dava para resolver com o que a gente estudou sobre razão. Então, cola comigo que é sucesso. Olha aí, as questões que eu passei para vocês na aula 1, né? O conceito que eu falei para vocês na aula 1, aparecendo no Enem, que foi aplicado no dia desse. Então, vamos para a aula de hoje propriamente dita, né? Grandezas diretamente proporcionais. Definição. De modo geral, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre a medida y de uma e a correspondente x da outra, x diferente de zero, for constante diferente de zero, isto é, x sobre y igual a k, em que k é uma constante diferente de zero. A razão entre cada valor de x e o seu correspondente y também é constante e vale 1 sobre k. E então, como é que a gente entende que duas grandezas são diretamente proporcionais? Então, entendam bem. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que caminham juntas. Como assim? Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Por exemplo, quando você trabalha por hora, né? Se você ganha por hora trabalhada, né? Tem muita gente que trabalha nesse regime, né? Professores, por exemplo, professores de colégios particulares, né? De escolas privadas, eles, em geral, trabalham por hora, né? Por hora aula dada. Então, se dá um valor para essa hora aula, né? No caso do professor da escola particular, então hora trabalhada em outro setor que trabalhe dessa maneira. Quanto mais horas você trabalha, maior fica teu salário. Se você trabalha pouco, recebe pouco. Se você trabalha muito, recebe muito. Então, essa é a ideia, né? De se ganhar por hora. A gente tem outras relações também que funcionam dessa maneira. Por exemplo, quanto mais eu dirijo o meu carro, mais gasolina eu gasto, né? Não acontece o contrário. Quem dera que quanto mais eu rodasse, menos gasolina eu gastasse, né? Seria maravilhoso se fosse desse jeito, mas às vezes as grandezas diretamente proporcionais são cruéis, né? Então a gente tem essa ideia aí. Quanto mais você usa, né? Maior fica. Mais ou menos essa ideia. Se você usa menos uma grandeza, a outra grandeza diminui. Se você usa mais uma grandeza, a outra aumenta também. Então, grandezas diretamente proporcionais funcionam dessa maneira. E o exemplo que a gente vai colocar aí é: a cantina da escola está vendendo almoço por R$ 12. Verifique a correspondência entre a quantidade de almoços vendidos e a receita em reais proveniente da venda desses almoços. Olha só, a gente vai fazer aqui, se vender um almoço, né? X vai ser a nossa quantidade de almoço, Y vai ser a receita, né? Então, um almoço arrecadou 12. Dois almoços, 24. Três marmitas, 36. Quatro marmitas, de R$ 12 cada uma, vão gerar uma receita de 48. Cinco marmitas de 12 vai gerar R$ 60 de receita. Se a gente seguir o papo, quando vender o enésimo almoço, vai arrecadar 12 vezes N reais. E assim sucessivamente. Daí o que a gente percebe? Que 1 sobre 12 vai ser igual a 2 sobre 24. E vai ser igual a 3 sobre 36. E vai ser igual a 4 sobre 48. E isso tudo aqui, todas essas igualdades vão ser igual a um valor que a gente chama de K. Esse K aqui a gente chama de constante de proporcionalidade, porque a gente vai ter um valor constante para cada razão equivalente aí entre essas duas grandezas. Aqui no caso, almoços vendidos e receita em reais, ok? E esse conceito aqui vai ser muito importante, porque ele exemplifica essa relação aqui da definição de grandezas diretamente proporcionais. Então,
O que caracteriza grandezas diretamente proporcionais, matematicamente falando, é que as razões são constantes. A razão entre a medida de uma grandeza y com outra grandeza x vai ser sempre constante. Essa é a marca básica das grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Nas grandezas inversamente proporcionais já acontece o contrário. Nas grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, quanto mais você gasta, menos dinheiro vai ter na sua conta corrente. Quanto mais rápido você vai para algum lugar, menor é o tempo que você demora para chegar lá. E assim sucessivamente. Grandezas inversamente proporcionais operam dessa maneira. Enquanto uma grandeza vai aumentando, a outra vai diminuindo de uma maneira proporcional. Ok? Então a ideia básica das grandezas inversamente proporcionais é essa. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. A diferença básica também que a gente vai ver, comparado às grandezas diretamente proporcionais, é que se lá você tinha uma razão, aqui você vai ter um produto entre as grandezas. Então, olha só que legal, né, para vocês verem como é que isso funciona. Aqui nesse exemplo, a distância entre duas cidades é 240 km. A gente vai fazer uma correspondência entre velocidade média e o tempo correspondente para ir de uma cidade para outra. E como eu falei para vocês, a lógica é essa. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo que você demora para chegar lá. Então, se a velocidade média é de 10 km por hora, então se você anda 10 km a cada hora, então você vai demorar 24 horas para chegar lá. Se a velocidade for de 20 km por hora, ou seja, se eu dobrar a velocidade, o tempo cai pela metade. Aqui, se eu triplicar a velocidade, ó, do 10 for para 30, então o tempo vai cair pela terça parte. Se quadruplicar, então o tempo vai cair pela quarta parte. Se quintuplicar, o tempo vai ser 5 vezes menor, 4,8. Então, para uma velocidade média v, o tempo decorrido vai ser 240 sobre v, e assim sucessivamente. Tá? Então, o que a gente percebe? Se pegar 10 vezes 24, isso vai ser igual a 20, tá? 20 vezes 12. Eu vou pegar uma faixa para apagar isso aqui, porque a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Em grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica, não é divisão. Isso aqui vai ser igual a 30 vezes 8, que vai ser igual a 40 vezes 6, que vai ser igual a 50 vezes 4,8. Isso tudo vai ser igual a 240, que é o nosso K, que é a constante proporcionalidade dessa situação envolvendo grandeza inversamente proporcional. Então, olha só uma comparação. Se não é diretamente proporcional você fazia as razões, ou seja, você tinha uma sucessão de divisões, aqui você tem uma sucessão de produtos. Então, nesse caso aqui, você vê a diferença na prática de quando a grandeza é inversamente proporcional. Então, recapitulando, grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quando uma diminui, a outra diminui. Já em grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Ok? Então, vamos para o exercício número 1. Olha só, esse problema é um problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, nesse caso, são 3 sócios que resolveram abrir uma pizzaria. E quanto mais você investe, maior participação nos lucros você tem, né? Então, são coisas diretamente proporcionais, são grandezas diretamente proporcionais. Então, o primeiro investiu 30 mil reais, o segundo investiu 40 mil reais e o terceiro 50 mil reais. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um? Então, olha só que legal. A gente vai ter aqui a soma desses 3 sócios, A mais B mais C. O lucro do A mais o lucro do B mais o lucro do C deu 24 mil, ok? Então, vamos lá. A gente viu em alguns slides atrás
E se tratar de grandezas diretamente proporcionais, a gente faz uma razão. Então, a gente vai montar uma razão aqui com os lucros dos sócios. A gente sabe que o lucro de A é relacionado com 30, porque ele investiu 30. Isso equivale à razão do lucro do B, contanto que ele investiu 40. Equivale à razão do C e o investimento dele, 50. Isso tudo aqui é igual a uma constante de proporcionalidade. Então, o que, que a gente vai saber a respeito de A, B e C por conta dessa igualdade? Que A vai ser igual a 30 vezes K, B vai ser igual a 40 vezes K e C vai ser igual a 50 vezes K. Fazendo essa soma aqui, ela vai ser equivalente a essa equação que eu vou chamar de 1 aqui. Substituindo em 1, o que, que a gente vai ter? 30K mais 40K mais 50K vai ser igual a 24. Aí, tudo bem? Então, a gente vai continuar desenvolvendo aqui em cima. 30 mais 40 mais 50 vai ser igual a 120. 120K vai ser igual a 24. Isso implica que K vai ser igual a 24 sobre 120. Simplificando isso daí, porque 120 é divisível por 24, a gente vai chegar em K igual a 1 quinto. Então, a constante de proporcionalidade, nesse caso, é 1 quinto. Então, substituindo aqui, eu sei que A é igual a 30 vezes K. Então, A, na verdade, é 30 vezes 1 quinto. Isso daqui vai ser igual a 6. B é igual a 40 vezes K, que é igual a 40 vezes 1 quinto. Isso daqui vai ser igual a 8. C vai ser igual a 50 vezes K, que é igual a 50 vezes 1 quinto. Isso tudo vai ser igual a 10. Então, o que, que a gente conclui aqui no final? A recebeu 6.000 do lucro, B recebeu 8.000 e C recebeu 10.000. Se você for fazer a soma, você vai ver que vai dar os 24. Tá certo? Exercício 2. Na tabela abaixo, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Obtenha os valores de m e p. Aqui é uma situação bem teórica mesmo. É de uma grandeza x com a grandeza y. Sabendo que 4 está para 2, já que são diretamente proporcionais, então as razões montadas são iguais, né? São equivalentes. M está para 7. Então, isso daqui implica que 2m vai ser igual a 4 vezes 7. Isso implica que m vai ser igual a 28 dividido por 2. Isso implica m igual a 14. Então, agora para achar o valor de p, eu posso usar essa terceira coluna, posso usar a segunda coluna, tanto faz. Eu vou usar a segunda coluna, porque ela já está aqui mais fácil também. 4 está para 2, assim como 7 está para P. Isso implica 4P igual a 7 vezes 2. Isso implica P igual a 14 sobre 4, que simplificando dá 7 sobre 2. E você dividindo 7 por 2 vai dar 3,5. Ok? Então vamos para o exercício de número 3. Finalmente aí um exercício envolvendo inversamente proporcional. O escritório leva 60 horas para ser pintado por 4 pintores. Se o número de horas trabalhadas para pintar o escritório for inversamente proporcional ao número de pintores, em quantas horas 5 pintores pintarão o escritório? Então, o que, que a gente sabe aqui? Que as grandezas são inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, então você sabe que a grandeza x vezes a grandeza y é igual a constante, né? Então a gente vai ver aqui que 60 horas vezes 4, né? Vezes 4 pintores é equivalente a 5 vezes x, né? X horas. Então, isso daqui implica x igual a 60 vezes 4 dividido por 5, x
vai ser igual então a 48. 48 horas. Daí você vê, né, que 4 pintores faz tudo em 60 horas, 5 pintores fazem 48 horas, supondo, né, que eles trabalham de uma mesma maneira, né? Então, quanto mais pintores, menos tempo para pintar o escritório. Essa é uma característica de grandezas que são inversamente proporcionais. Então, vamos para a próxima. Exercício número 4. Um número de litros de gasolina que um carro consome na estrada é diretamente proporcional ao número de quilômetros percorridos. Se ele consome 5 litros para percorrer 74 quilômetros, quanto consumirá para percorrer 380 quilômetros? Então vamos lá. A gente pode dizer que se trata de grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais você percorre a estrada, mais combustível você gasta, né? Então a gente pode dizer que 5 está para 74, assim como X, o valor X de litros, né, de gasolina, está para 380 km. O que isso implica? Que 74 X vai ser igual a 5 vezes 380. Isso implica que X vai ser igual a 5 vezes 380 dividido por 74. Isso daqui, se você quiser fazer na mão, você vai encontrar 25,6 litros. Basicamente meio tanque de combustível, né, para a maioria dos carros. Então, a próxima questão é uma questão do Enem. Olha só que legal, o Enem de novo, né? Nessa última prova do Enem, caiu bastante coisa relacionada à razão e proporção. Então, a gente vai achar ainda mais questões de prova do Enem para trabalhar, porque envolvem conceitos que são bem amplos, né, dentro desse conteúdo. Faz a gente pensar melhor, faz a gente vislumbrar outras alternativas. Então, se você vai prestar outros vestibulares ou você vai prestar concurso, resolva essas questões do Enem e elas vão te dar um embasamento bem bacana para conseguir resolver outros tipos de prova. Então vamos lá. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Ele sai da quantidade de folha de papel, passa pela densidade e depois relaciona com o metro quadrado. Como a gente vai mexer com duas grandezas por vez, a gente não pode mexer com essas três ao mesmo tempo. Então, a gente vai primeiro entender, né, o número de folhas de papel e quanto isso significa em questão de área. E depois a gente faz o cálculo da área relacionada com a massa. Então, como a gente já viu, razão serve para comparar grandezas. E a proporção nos ajuda, né, a resolver problemas que envolvem duas grandezas diferentes. Então, a gente vai relacionar primeiro, no primeiro momento, nessa primeira parte, a gente vai relacionar número de folhas de papel e a área. Porque ele vai falar aqui de 20.000 folhas de papel, né? Porque é o pé do eucalipto rende isso daqui de folha. E uma folha, a área de uma folha é 0,02 metro quadrado. Então, se uma folha tem 0,062 metro quadrado, 20.000 folhas vai ter uma área X. No que isso implica? X vai ser igual a 20.000 vezes 0,062. Para aqueles que gostam, aqui o ideal é você colocar em notação científica. Fica muito mais fácil de resolver, né? Se você for colocar em notação científica, vamos brincar aqui um pouquinho de notação científica. Você vai ter 2 vezes 10 elevado à quarta vezes 6,2 vezes 10 elevado a menos 2. Não é isso?
Aí você vai chegar em x igual a 12,4 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 100, então vai dar duas casas para a direita. X igual a 1.240. 1.240 o quê? Metros quadrados. Porque isso daqui é a área equivalente a juntar 20.000 folhas de papel, um do lado da outra ali. Vai cobrir uma área de 1.240 metros quadrados. E qual é a importância de você saber quantos metros quadrados tem 20.000 folhas de papel? Por causa da segunda parte do problema. Qual é a segunda parte do problema? Que a gente vai relacionar a área, que a gente acabou de descobrir, e a massa. A área e a massa. E como é que a gente relaciona isso? Porque ele dá essa informação aqui, que a medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área é 75 gramas por metro quadrado. Ou seja, a gente vai ainda transformar 75 gramas, é importante isso, tá? E nesse caso aqui, ele vai querer a resposta em quilogramas, né? Quilogramas de papel. Então, 75 gramas equivale a 75 milésimos de quilograma. Isso aqui, meus queridos, minhas queridas, prezados e prezadas, equivale a 0,075, ok? Então, continuando aqui a brincadeira, o que a gente vai ter? Que uma folha de papel vai ter 0,075 kg. Aliás, um metro quadrado de papel tem isso daqui, né? Então, se eu pegar 1.240 metros quadrados, eu vou ter uma massa, vou chamar massa Y. Então, essa massa Y ela vai ser igual a 1.240 vezes 0,075. Isso implica Y igual a 75, né? Se a gente for fazer a mesma brincadeira aqui da notação científica da primeira parte da resolução do problema, a gente vai chegar em algo parecido, né? Não é notação científica, mas a gente vai chegar em algo parecido com 75 vezes 1,24. Multiplicar por 1,24 é a mesma coisa que aumentar cerca de 20%. Mesmo sem resolver essa continha aqui, a gente, observando as alternativas, a gente já sabe que só pode ser a letra E a resposta, né? Porque se aumentar 20% de 75, vai ser 20 alguma coisa, né? Aproximadamente 20, né? Então, não vai ser algo muito além, não vai ultrapassar 100, né? Assim, fazendo a estimativa. Então, multiplicando, de fato, 75 por 1,24, você vai achar y igual a 93. Então, são 93 quilogramas de papel. Essa é a resposta, ok? Próximo exercício. Esse daqui, para mim, essa daqui é uma das questões mais difíceis da prova do Enem, né? Para você fazer uma resposta usando uma matemática um pouquinho mais pura, né? Indo para um lado de abstração. E tem uma maneira mais fácil, né? Se você usar uma estratégia, né, envolvendo números aleatórios, números que não vão fazer diferença no resultado final. Então, eu vou fazer aqui primeiro do jeito certo, né? Vamos lá. Porque ele quer saber a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir. Então, você tem 3 sócios e sabe que um vai ter que adquirir capital dos outros. Mas vamos ver aqui. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos 3 sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros 2 sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Então, qual é o negócio? Eu vou chamar aqui, né, pelos apelidos. Tonho, Kim e Zé. Tonho, Kim e Zé. Juntos, tem uma empresa que tem um capital X. A gente sabe a divisão é proporcional, ou seja, T para 4, assim como Q está para 6, assim como Z está para 6,
Isso tudo equivale àquela velha e boa constante de proporcionalidade, ok? Aí a gente sabe então que por conta disso, T é igual a 4K, E igual a 6K e Z vai ser igual a 6K também. Substituindo em 1, nós temos que 4K mais 6K mais 6K vai ser igual ao capital da empresa todo, X. Isso implica que 16 vezes K é igual a X. É como se a gente pudesse dividir esse capital da empresa em 16 cotas. Então, dessas 16 cotas, o Tonho tem 4, o Kim tem 6 e o Zé tem 6. E a intenção é que o Antônio compre do Joaquim e do José partes desse, de tal maneira que os três tenham a mesma participação do capital dessa empresa. Então, o que a gente pode fazer é dividir essas cotas, esse 16K, em três partes iguais. Então, se você for dividir 16K em três partes iguais, a gente vai ter aqui 16K sobre 3 vai ser igual a K vezes 5, é uma dízima periódica. Então, só lembrando aos navegantes aí que isso daqui é a mesma coisa que 5 ciências. Tá? Eu estou querendo economizar. Então, o nosso amigo Antônio precisa adquirir. O que ele precisa adquirir? Ele precisa adquirir K vezes 5,333 menos 4K. Isso aqui equivale a K vezes 1,33333, dízima periódica. E essa dízima periódica aqui equivale à fração 12 nonos, equivalente a essa fração 12 nonos, né? Ou seja, equivale a 12K sobre 9. Mas, quem é 12K sobre 9? 12K sobre 9 equivale a 6K sobre 9 mais 6K sobre 9. Isso aqui, sendo mais específico, para ficar mais claro para quem não entendeu ainda onde nós queremos chegar, isso aqui vai ser igual a 1 nono vezes 6K mais 1 nono vezes 6K. Esse daqui é a participação do Kim, do Joaquim. E esse daqui equivale à participação do Zé. Moral da história. Conclusão. Antônio precisa comprar 1 nono de cada. Resposta, letra C. Difícil, né? Se você for fazer essa questão de prova numa maneira mais abstrata, estaria desse jeito. Mas eu vou fazer agora de um jeito que eu acho mais simples, né? Vamos ver se dá para fazer uma tela branca aqui. Imagine só a situação. Você já tinha que C mais Q mais Z igual a X. E já sabia que 4K mais 6K mais 6K igual a X também. Ou, simplesmente, 16K igual a X. Se você for pensar em um número que é múltiplo de 16, de 6 e de 4, que a gente poderia colocar aqui no lugar do X para ficar legal a divisão, a gente poderia fazer, porque não me importa o valor de X, não importa o capital da empresa, porque a gente viu lá na resolução anterior que isso daí e nada é a mesma coisa, não vai influenciar a resposta. Então, se eu for pegar o MMC 4, 6 e 16,
a gente acha o 48. 48 é um bom número para usar no lugar do x. Então, vamos fazer x, fazendo x igual a 48. Olha só como é que fica se x for igual a 48. A gente vai ter como consequência 16k vai ser igual a 48 e vai implicar em k igual a 3. Tá? E se k for igual a 3, o que a gente vai ter? Que t não é 4k? Então, vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12. O Q vai ser igual a 6 vezes K, 6 vezes 3, que vai ser 18. O Z é a mesma coisa. 6 vezes K igual a 6 vezes 3 igual a 18. Se você pegar o 48 em 3 partes iguais, o que vira 48 em 3 partes iguais? 48 dividido por 3 é 16. Então, se a divisão aqui está 12, 18, 18, e a intenção é que todos tenham 16, que é a divisão igualitária aí do capital da empresa, significa então que Antônio deve comprar 4 e os demais vender 2. Aí, vender 2 de 18. E 2 de 18, como razão, equivale a 1 nono. Então, significa que Antônio deve comprar 1 nono de capital dos outros. Então, desse jeito, a resposta sai muito mais rápido, né? Se você colocar qualquer valor aqui, eu usei o 48 porque para mim é o mais conveniente, mas se você pegasse qualquer outro valor ia dar certo também. Ficou confortável o 48 porque ele é múltiplo de 4, de 6, de 3, de 16, enfim. É múltiplo de todo mundo que estava aqui, mas você poderia utilizar outros valores que sairia muito mais rápido. Já podemos ir para o próximo exercício, né? Então, um exercício agora facinho, né? PM de São Paulo. No dia 28 de 11 de 2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa fala, pode-se concluir que a cada R$ 50 investidos em saneamento, 450 são economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de 2,88 milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de. Então, olha só que legal. São duas grandezas que são diretamente proporcionais, certo? Porque quanto maior o investimento em saneamento, maior a economia na saúde. A gente pode até fazer uma tabelinha. Saneamento com saúde, então 50 em saneamento equivale a 450 na saúde. 2.880.000 na saúde equivale a um valor X. Como a gente sabe que nesse caso as grandezas saneamento e saúde são diretamente proporcionais, a gente pode escrever da seguinte maneira: 50 está para 450, assim como x está para 2.880.000. A gente pode simplificar um pouquinho aqui. A gente sabe que dá para simplificar esse zero com esse zero e 5 é divisível por 45, vai ficar 1 nono igual a x sobre 2.880.000. O que isso daqui implica? Que x vai ser igual a 2.880.000 dividido por 9. Isso implica, fazendo a divisão aqui, você vai ver que x vai ser igual a 320.000. O que isso significa? Que se você investir 320.000 em saneamento, você tem uma economia de 2,88 milhões de reais. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? Fácil, né? Para a próxima. Exercício número 8. Uma indústria tem reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio.
essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então, só quero deixar claro que esse daqui é um tipo de atividade que se resolve tendo plena consciência, pleno domínio de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Isso daqui já é uma questão de regra de três composta, né? É um tipo de questão que cai mesmo no Enem, que cai mesmo em vestibulares, que cai mesmo principalmente em concurso. Isso aqui cai muito em concurso. E como é que você resolve um item de regra de três composta, né? A gente vai ter vídeos falando sobre isso, mas eu quero dar uma ênfase na necessidade de você saber o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá? Então a gente vai fazer uma tabelinha aqui. A gente tem um reservatório 1, que eu vou chamar de R1, um reservatório 2, que eu vou chamar de R2. As grandezas envolvidas aqui são a quantidade de ralos, a capacidade em metros cúbicos, a capacidade de cada reservatório em metros cúbicos e o tempo em horas para escoar a água desses reservatórios. Então, no reservatório 1 você tem 6 ralos, no reservatório 2 precisa decidir quantos tem. A capacidade do reservatório 1 é de 900 metros cúbicos. O reservatório 2, né, o segundo reservatório, tem a capacidade para... E o tempo, o reservatório 1 para escoar toda a água demora 6 horas e o outro tem que demorar 4 horas. Uma tabelinha relacionando as grandezas. Okay? Temos aí uma tabelinha e se a gente for pegar e a grandeza que vai ter a incógnita é a do ralo, então a gente vai comparar a quantidade de ralos, né, para decidir se ralo é diretamente ou inversamente proporcional com as outras. Então a quantidade de ralos e a capacidade são diretamente ou inversamente proporcionais. Então a gente vai colocar uma seta aqui, que normalmente a gente coloca uma setinha para baixo, tá? Se for diretamente proporcional, setinha para baixo, na mesma direção do ralo. Se for inversamente proporcional, setinha para cima, para colocar numa direção diferente, né? Aliás, no sentido diferente. Então, quanto mais ralos, maior a capacidade de coar o reservatório, maior a quantidade de água que sai. Quanto menos ralo, menos água desce. Então, eu posso dizer que a capacidade é diretamente proporcional à grandeza ralo. Agora, comparando o ralo com o tempo, a gente vai ver que quanto mais ralos, menor o tempo, ok? Essa é a lógica, né? Se eu tenho 6 ralos, demora 6 horas. Mas se o tempo é de 4 horas, está relacionado com ter mais ralos. Quanto mais ralos, menor o tempo para escoar toda a água. Então, eu vou colocar aqui uma setinha para cima. E qual é a consequência disso? Porque a gente vai montar uma igualdade com essas três razões aqui. Tá? Essa primeira razão, ó, 6 para x, vai estar antes do sinal de igual. Tá? Igual. Essa segunda razão, por ela ser diretamente proporcional, ela vai ficar assim, ó, 9 sobre 500, vezes essa última aqui. Como essa última aqui ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional, eu vou ter que inverter aqui. 4 vezes, tá vendo que eu coloco invertido aqui na hora de montar a conta? Agora, a gente vai fazer os cálculos, né? 900 vezes 4 vezes x, usando, né, aquela produto dos meios pelo produto dos extremos. E aqui do outro lado da igualdade vou ter 6 vezes 500 vezes 6. 900 vezes 4 dá 3.600 vezes x. 6 vezes 6 dá 36 vezes 500. Assim, desse jeito. Por quê? Esse zero vai simplificar com esse zero simplifica com esse zero. E o 36 daqui simplifica com esse 36 do outro lado. Porque eu tenho multiplicações. Quando tenho multiplicações, eu posso simplificar nos dois lados da igualdade. Então, o que sobrou? Que x é igual a 5. Ou seja, quantos ralos serão suficientes? 5 ralos. Essa é a resposta. A questão não é difícil.
mas precisa ter uma noção de como se resolver essas questões de regra de três compostas. Então a gente já sabe que cai no Enem e despenca em concurso público, então é algo que a gente precisa saber. E para conseguir resolver questões de regras de três compostas, você precisa dominar grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, porque dependendo dessa interpretação, você consegue chegar na resposta, certo? Então eu quero agradecer imensamente a você que assistiu esse vídeo. Peço mais uma vez que se inscreva no canal, dá o seu like, nos ajude a crescer, né? Pode colocar aí nos comentários as dúvidas, as sugestões e até mesmo as críticas construtivas, que são super bem-vindas, tá certo? Muito obrigado, fiquem em paz e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.